Em Londres, cidadãos protestam contra lockdown. Centenas de pessoas se reuniram no centro de Londres no último sábado para protestar contra as novas restrições do Reino Unido. Entre as frases nos cartazes, os cidadãos pediam o fim dos lockdowns, do uso das máscaras e o fim de medidas contra a liberdade. Segundo o jornal Daily Mail, adesivos com a frase "não ao passaporte da vacina" foram colados em veículos da polícia e ambulância. Apesar da grande participação dos cidadãos, a velha mídia mundial se negou a cobrir as manifestações anti-lockdown. Os protestos acontecem em meio à determinação de novas restrições e ao pedido de demissão do secretário de Estado de Saúde e Assistência Social do Reino Unido. Matt Hancock ocupava o cargo desde 2018 e apresentou sua renúncia ao primeiro-ministro Boris Johnson em uma carta no sábado. Sua renúncia ocorreu um dia depois que um vídeo vazado mostrou o então secretário de Saúde beijando uma de suas conselheiras. O vídeo havia sido gravado no início de maio, quando Hancock aconselhou os cidadãos do Reino Unido a manter o distanciamento social e evitasse abraços. Que fofo, né? Evite abraço para estar lá beijando aos beijos com a sua conselheira. Paulo, nada de novo também, né? Protestos e a mídia se recusando a fazer a devida cobertura. Eu não sei se você lembra, mas um dos meus episódios na Jovem Pan icônicos, que foi um dos meus primeiros grandes desgastes dentro da emissora, foi quando eu estava no ar e eu estava acompanhando a situação em Londres, porque eu não sou nenhum especialista em política britânica, eu acompanho a política britânica de longe, obviamente conheço ali os principais agentes, os principais partidos, mas não é uma especialidade, não conheço política britânica da forma como eu conheço política americana. Mas acompanho o dia a dia da política britânica, e na Jovem Pan eu fazia o Jornal da Manhã, e a Jovem Pan tinha um correspondente em Londres, que era uma pessoa, o Ulisses Neto, e todos os programas que eu fazia, ele estava lá e fazia parte da rotina dos programas, eu bater papo com ele. E num belo dia eu estou vendo que Londres está tendo bastante protesto, e eu viro e falo, mas e Ulisses, como é que estão os protestos em Londres? E aí ele vira e fala assim, não, aqui não tem protesto nenhum. No dia seguinte, a internet foi completamente abarrotada, né, completamente inundada de vídeos de protestos gigantescos em Londres. Mas o correspondente ali não viu nenhum. Provavelmente porque, apesar dele estar lá, ele não se informa pelas inúmeras fontes que tem lá. Se informa ali pela BBC, mais um ou dois veículos, geralmente veículos de esquerda, e aí noticia o que esses veículos noticiam, ou seja, o correspondente está em Londres, mas ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, desde que ele tivesse TV a cabo. E aí, no final das contas, qual é o problema disso? Que é exatamente o que acontece com os correspondentes internacionais americanos, os correspondentes internacionais brasileiros nos Estados Unidos, melhor dizendo. Eles ficam reféns, como ninguém faz de fato cobertura, eles ficam reféns daqueles 2 ou 3 veículos que eles gostam de assistir. E isso é muito triste, porque no final das contas o que acontece é que um grupo muito restrito de 5 ou 6 emissoras determinam o que é a verdade no mundo inteiro. Então é importante fazer um apanhado sobre o que aconteceu no Reino Unido. Apesar do Reino Unido ter um primeiro-ministro conservador, do Partido Conservador, que é o Boris Johnson, o Reino Unido foi um dos países que adotou medidas de restrição mais severas. Adotou lockdowns muito severos, alguns lockdowns de 3 meses, e apesar disso, o número de casos no Reino Unido, as curvas no Reino Unido não tiveram achatamento nenhum. Se você comparar os números do Reino Unido com outros países, os resultados, não só em número de casos como em número de mortos, os resultados foram absolutamente assustadores. Ou seja, mesmo tendo um conservador, e há muitas restrições ao Boris Johnson, ao governo do Boris Johnson, mesmo tendo um conservador no poder, as políticas do Reino Unido foram desastrosas, por isso a sua população tão revoltada. E
Obviamente, as consequências econômicas para o Reino Unido foram muito severas, foi não estou com o número aqui, mas foi uma das maiores quedas de produto interno bruto da Europa, muito severa, apesar de outros países também terem adotado medidas muito severas. E isso não se traduziu em efeitos práticos. Realmente, o Reino Unido é uma prova para quem gostaria de um lockdown mais severo, né? Agora no Brasil, a moda é o Brasil não teve lockdown, que é equivalente a dizer fecharam um pouco, que eu acho muito parecido com o argumento dos comunistas quando dizem assim, deturparam Marx, o comunismo não funcionou porque não foi implementado corretamente, agora vai. O lockdown, o argumento é mais ou menos o mesmo. Agora, os números no Reino Unido foram assustadores. O que realmente resolveu, do ponto de vista prático, a pandemia no Reino Unido, e eu digo resolveu numericamente falando, tecnicamente não há mais uma pandemia no Reino Unido, foi, e aí eu lamento os nossos espectadores anti-vacina, o que resolveu foram as vacinas. Resolveu a ponto de que você teve ali em janeiro, quando o programa de vacinação ainda estava iniciando no Reino Unido, você tinha algo como 1.240 mortos de média móvel, chegou a ter um dia aqui de quase 2.000 mortes no Reino Unido, e nos últimos dias você tem tido 9, 10, 11, 15 mortes. Está tendo um aumento do número de casos, que ainda não se refletiu no aumento do número de mortes, mas sem dúvida nenhuma, não é nada comparável com o que existiu num outro momento. As vacinas, e aí é óbvio que não é só porque as vacinas vieram antes que elas causaram esse resultado, mas a gente pode comparar o caso do Reino Unido com outros países que não tiveram a campanha de vacinação tão bem sucedida quanto o Reino Unido e não tiveram tanto sucesso em reduzir o número de casos. E eu sei que vai ter um monte de gente que vai dar chilique, os anti-vaxxers, e eu volto a fazer o apelo. Não trate vacina como uma questão política, trate como uma questão de saúde, e sim, eu acho que todo mundo deve ter o direito de escolher se quer se vacinar, de preferência com o máximo de opções disponíveis na mesa. Não acho que a vacina é recomendada para todo mundo, mas é indiscutível, ou seja, aliás, é discutível, porque a gente pode discutir qualquer coisa, mas é muito evidente o resultado da vacinação no Reino Unido. Qual o problema dessa história? O problema é que ou a vacina funciona ou a vacina não funciona. Ou ela funciona o suficiente, ou você deve dar a vacina porque ela é tão boa que ela vai transformar 1.200 mortes por dia em 12, ou ela não funciona, e aí você tem que insistir nas suas políticas de afastamento social. Eu, por exemplo, olho o caso aqui da Flórida. Meu pai me ligou ontem e perguntou, e aí, meu filho, como é que tá a pandemia? Eu falei, pai, eu não sei nem onde é que tá a minha máscara. Eu não vejo a minha máscara há um mês. Aqui a gente nem sabe que tem pandemia. Depois que a campanha de vacinação em massa aqui aconteceu, simplesmente acabou o coronavírus, acabou a pandemia. Claro que tem coronavírus, claro que o vírus vai continuar existindo, claro que o vírus não vai ser dizimado, mas acabou a preocupação de saúde pública. 12 pessoas, olhando a média móvel aqui dos últimos 7 dias, 18 pessoas morrendo no Reino Unido, não é um problema de saúde público relevante. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre o número de pessoas aqui nos Estados Unidos que morreram de overdose. Isso sim, um problema de saúde pública relevante. Então, qual o problema dessa história toda? É o fato seguinte: se a vacina funcionou e você conseguiu resolver um problema sério de saúde pública, por que ainda continuar fazendo restrições severas às vidas das pessoas, às suas liberdades individuais e ao comércio, ao funcionamento, à plena recuperação da economia? De novo, eu já falei isso aqui várias vezes, já falei isso aqui no texto, já falei isso em outros lugares, já falei no meu canal, já falei na Jovem Pan, milhões de vezes. Eu sou da opinião de que nenhum governo tem o direito de restringir as suas liberdades a esse ponto. Essas liberdades são dadas a você por Deus e, portanto, não podem ser tomadas por um governo. Mas a justificativa até para essas pessoas é de que há uma necessidade humanitária de saúde pública. E eu digo, há necessidade humanitária de saúde pública com 18 mortes por dia? Uma coisa era o argumento com 1.200. Então, no final das contas, as pessoas agora, elas estão vendo que
a pandemia é só uma desculpa para que maníacos por controle se intrometam na vida das pessoas. Não que a pandemia não tenha sido séria, não vou minimizar aqui, já perdi vários amigos, várias pessoas queridas, pais de amigos. Claro que eu reconheço a seriedade das coisas. Não é a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo às liberdades individuais tomadas com a desculpa da pandemia. Com a politização dessas mortes. Com as pessoas que utilizaram estes mortos como pretextos para implementarem as suas políticas. Então, quando você tinha 1.200 mortos por dia, algumas pessoas ainda viravam e falavam assim, não, pô, talvez seja o único jeito, não sei o quê. Quando você tem 18 e as pessoas insistem em dizer que você sequer pode abraçar uma pessoa querida, e olha, os ingleses não são conhecidos pelo seu calor humano, pelo quanto que eles gostam de abraçar, isso é uma característica nossa, latinos, né? Mas nem os ingleses podem, nas suas raras ocasiões, abraçarem os outros com 18 mortes por dia. Então, obviamente, isso é uma política de controle social e não uma política de saúde pública. Não tem nenhum respaldo científico, como eles adoram dizer que tem. Isso já foi, inclusive, Paulo, nós chegamos a comentar aqui, isso já foi, inclusive, admitido por uma sociedade científica inglesa, né? Admitindo, agora vou ficar devendo, a gente comentou aqui nesse radar, me veio aqui, de repente aqui, talvez o pessoal da produção, o pessoal da pauta aqui consiga me trazer essa notícia antiga, mas você deve se lembrar, né, Paulo, a gente comentando aqui, né, que eles admitiram, né, que realmente fizeram terrorismo, né, justamente para evitar que as pessoas não levassem a sério a situação, né, uma justificativa, um bullshit desse tipo assim. Você lembra disso, Paulo? Lembro, a gente comentou aqui bastante e comentamos, inclusive, os efeitos na imprensa de esquerda, como ela afetava desproporcionalmente a percepção equivocada das pessoas.